18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. Começa agora mais um programa 18 horas aqui da Rádio Mix. Obrigada pela sua companhia. Boa noite, Cid Soares. Salve! Tamo junto, né, Cid? Tamo aí. Um salve especial para quem nos acompanha também ao vivo nas redes sociais, no @18 horas news. Boa noite, gente. Mix. E vamos aos destaques do programa de hoje. Ameaça de bomba causa pânico em escola municipal de Manaus. 2 militares do Exército Brasileiro foram presos durante a operação contra o garimpo ilegal de ouro. A programação católica da Semana Santa em Manaus. O governo Lula vai suspender a implementação do novo ensino médio. Mix. Esses e outros destaques importantíssimos para você agora no programa 18 horas de hoje, segunda-feira, 3 de abril, e o ano é 2023. 18 horas. E hoje a ameaça de um massacre numa escola em Manaus deixou pais, alunos e professores em pânico. A ameaça circulou em mensagens postadas em grupos de WhatsApp. Pois é, o clima foi de pânico na Escola Municipal Professor Sérgio Augusto Parabitencourt, no bairro Novo Israel, zona norte de Manaus, depois que as mensagens de ameaça viralizaram, né? Os pais dos alunos foram até a escola para buscar seus filhos. Uma confusão, né, Cid? Imagina, as imagens repercutidas na internet, o dono do perfil afirma que está sofrendo bullying e destaca que o suposto massacre de hoje seria semelhante ao que aconteceu há pouco tempo na escola Tomásio Montoro em São Paulo, aquele que deixou uma professora de 71 anos morta, a facadas, e outras 5 pessoas ficaram feridas. Bom, nas mensagens, o autor da ameaça não dizia quando iria fazer o atentado. Até o momento, não se sabe se a ameaça seria um trote ou se realmente partiu de um aluno da escola. A polícia foi acionada para garantir a segurança no local. E o repórter André Meirelles acompanhou toda essa movimentação, está aqui ao vivo e conta pra gente agora mais detalhes. Muito boa noite, André. Então, a polícia já sabe de onde partiu a ameaça? Muito boa noite, Karine, Cid, todos que nos acompanham ao vivo aqui na 100.7. Olha só, após o ocorrido sobre a situação na escola municipal, a Secretaria Municipal de Educação informa que está apurando sobre essa suposta invasão. De acordo com a apuração, a ameaça se deu por meio das redes sociais, administrada por um grupo de alunos, os quais já estão sendo identificados para uma comunicação do ocorrido aos pais ou aos responsáveis dos alunos, que ficaram bastante preocupados. Inclusive, já desde 6 da manhã que aconteceu essa ameaça, onde os pais, os responsáveis, acabaram indo até a escola lá, né, para retirar ali as crianças e também os alunos ali do local. A CEMED informa ainda que assim que ficou sabendo da situação, a gestora da unidade fez um boletim de ocorrência na Delegacia Especializada em Crimes Cibernéticos, para que essa página ao qual foi postada essas ameaças, fosse retirada do ar. E para garantir a segurança da comunidade escolar, a Polícia Militar passará esses dias na escola, assim como o Centro de Operações em Segurança Escolar. Agora, em questão das aulas, a CEMED disse que seguem aí normalmente na unidade escolar, que conta com esse monitoramento aí da polícia. E o governo do Amazonas, inclusive o governador Wilson Lima, ele declarou hoje que está desenvolvendo aí um programa para combater a violência nas escolas, após outros ocorridos, que a gente vai falar também que aconteceu aí esses outros ocorridos no interior do Amazonas também, Karine. Também tem acontecido casos isso. Assim, nossa. Mas antes a gente vai ouvir aí o governador. Ok. Não está no ponto ainda o governador, André, mas tudo bem, a gente segue falando. Eu sei também que existem não só ameaças, a gente sabe que professores da rede pública de ensino aqui, de todo o estado do Amazonas, sofrem ameaças também. Eu estava conversando com a repórter Odinei Araújo, a irmã dela, que é professora, é educadora, disse que tem colegas que já receberam facadas na perna, fora outras ameaças mesmo, de xingamento e tudo mais. Tem professor afastado da sala de aula, com síndromes de pânico, com problemas de saúde, porque não conseguem mais enfrentar uma sala de aula, enfrentar os alunos, tamanha a violência hoje em dia, não é, André? E no interior do estado também, como você estava falando. É verdade. Esse pronunciamento ele foi feito após a terceira ameaça divulgada de ataques à unidade escolar aqui no estado, né, que foi feita hoje, essa terceira ameaça. Já está ok o governador. A gente vai ouvir então, vamos lá.
está acompanhando com muita preocupação tudo que tem acontecido nas escolas com relação às ameaças de ataques. A gente sabe que nesse processo há muita gente que se infiltra para poder causar um caos. Nós estamos fazendo um trabalho em conjunto com a Secretaria de Educação e a Secretaria de Segurança Pública, porque tem algumas questões que fogem da competência educacional e que passam por uma questão de segurança pública, mas o trabalho maciço, o trabalho maior que a gente está fazendo é dentro das escolas. Por isso, a gente está chamando todos os professores dessas escolas, todos os pais e todos os alunos envolvidos para entender o que está acontecendo, e a gente está formatando um programa para ser lançado nesse sentido para combater a violência que tem acontecido. 18 horas. O que acontece, Karime Cid? Olha, na última sexta-feira, 3 adolescentes foram apreendidos após suspeita de planejar ataque contra a Escola Estadual Militar Professora Santina, lá no município de Maués. E na semana passada também houve ameaças de ataque à Escola Estadual Teresa dos Santos, em Tapiringa, que fica aqui no interior do Amazonas. Nessa escola houve aí uma ameaça de que o diretor seria envenenado e também haveria aí ataques aos alunos ali da escola. Inclusive, o recado foi deixado até no banheiro dessa escola, né? E hoje, mais uma vez, logo cedo pela manhã, a gente acaba aí com essa notícia, né, de que mais uma escola aí estava sofrendo essas ameaças. Então a gente vai continuar acompanhando também, já entramos em contato aí com a Polícia Civil para ver como é que vai andar também as investigações nessa escola e outras denunciadas em Manaus e também no estado do Amazonas. Karime Cid. Obrigada pelas informações, André. Cid, segue. Eu creio que é necessário nesse momento que haja realmente uma união de esforços, força-tarefa, para acabar com isso, porque virou isso aí já está virando um costume, um mau hábito, estão deixando acontecer. É preciso realmente ter uma noção do que pode ser feito aí para resolver isso. O assunto é sério, sem dúvida alguma, e não é uma área apenas que é preciso trabalhar, como você falou, Cid, uma força-tarefa. Várias forças precisam trabalhar em conjunto para evitar esse tipo de situação, e a família é o cerne disso tudo, né? Não vamos esquecer isso. O fato é que essas ameaças de massacres nas escolas devem ser levadas muito a sério, porque representam um risco real para a segurança e a vida dos alunos, professores, funcionários, enfim, de todos que comungam ali daquele ambiente de educação, sem dúvida. Infelizmente, os casos de tiroteios em escolas estão se tornando, como você falou, cada vez mais comuns, não só aqui, claro, em todo mundo, em vários países, e aqui no Brasil começou a ter essa constância, digamos assim. Aí a gente não sabe se noticiando dá ideia para fazer isso, ou se não falar também é hipocrisia, porque é um assunto sério, grave, que precisa ser debatido. Por isso é importante, sim, que as autoridades, como a gente acabou de ouvir o governador Wilson Lima falar, que as autoridades estejam atentas a qualquer tipo de ameaça ou comportamento suspeito que possa indicar a possibilidade de um real ataque, não é, Cid? Pois é, Karime, olha, diante dos casos de massacre cada vez mais frequentes, como a gente já falou, as escolas devem sim ter planos de segurança e protocolos para lidar com esse tipo de situação, incluindo ações imediatas para proteger os alunos e comunicar às autoridades policiais. Estas, por sua vez, também devem fazer algum tipo de trabalho de prevenção. Não deixar esse tipo de coisa acontecer. Um protocolo também, né, evidente, não tenha dúvida. É importante que as escolas promovam um ambiente de apoio e respeito entre os alunos para prevenir a ocorrência de bullying e outras formas de violência que vem sendo... Isso aí, o motivo, né? Vem sido apontado como motivo, mas será, né? Aí é outro debate, pois né? É outra Abre-se questão. o leque. Mas ninguém fala nada. Tem que ter uma discussão. Exato, preciso conversar. Será que é bullying? Será que é por isso mesmo? Se xingar, porque a gente sempre fala, antigamente todo mundo tinha apelido, todo mundo era xingado e acabou e resolvia ali na hora do recreio. Agora ficou difícil, né? Agora é uma outra configuração da sociedade. Então,
qual é essa configuração? Como é que essas crianças estão reagindo ao xingamento, ao apelido, ao bullying, como hoje em dia se chama? Então vamos debater, vamos saber o que as crianças também, o que esses alunos pensam a respeito disso. É fundamental que todos levem a sério as ameaças, isso é importante, né? E tomem rapidamente as medidas necessárias para proteger a segurança dos estudantes, da comunidade toda, de toda a comunidade escolar. A prevenção é a melhor maneira de evitar tragédias nas escolas e isso só é possível quando todos estão comprometidos. Aí é preciso também um comprometimento, aquela ação conjunta para manter um ambiente seguro e saudável. Bom, é fundamental também identificar alunos em risco. A escola deve estar atenta a qualquer comportamento suspeito por parte dos alunos, incluindo ameaças verbais, agressividade, isolamento social, mudanças repentinas de comportamento e outros sinais de alerta. Isso é preciso ser feito e ter esse olhar. Não é qualquer escola hoje preparada para isso não, viu? Quando identificados os alunos em risco, devem ser encaminhados à avaliação e tratamento profissional. E aí chama a família e todos vão trabalhar essa questão. É importantíssimo. E é importante também, Cid, que todos que trabalham na escola, incluindo professores, diretores, devem receber treinamento sobre como identificar comportamentos suspeitos e também como agir. No caso da escola de São Paulo, onde a professora morreu e outras 4 pessoas ficaram feridas, a ação das professoras em conseguir manter, segurar aquele agressor, aquele rapaz, foi fundamental. Ele já estava atacando uma outra vítima, mas as 2 professoras, elas receberam treinamento policial para agir e neutralizar a ação de uma ameaça, de uma pessoa, de um agente, de uma pessoa com arma, com facas, enfim. Elas receberam treinamento policial para isso. Então, é preciso que haja esse treinamento para que essas professoras, diretoras saibam como agir nessas situações de emergência e também como promover um ambiente de segurança e apoio. Essas são medidas preventivas que a gente aqui ressalta para evitar massacres no ambiente escolar. Coisas que são vistas repetidamente nos Estados Unidos. Sim. E lá também nós não vimos nenhum tipo de sistema de prevenção a isso. Tanto é que continua acontecendo. É importante lembrar que a prevenção de massacres nas escolas requer um esforço conjunto, não só das escolas, mas também dos pais, da comunidade, das autoridades policiais. Todos devem estar comprometidos com essa causa. 18 horas. 2 militares do Exército Brasileiro foram presos durante uma operação da Força Nacional de Segurança e do Instituto Chico Mendes contra o garimpo ilegal de ouro no sul do Amazonas. Em 5 dias de operação, os fiscais encontraram acampamentos montados na Floresta Nacional de Urupadi, no Amazonas, para atividade de garimpo ilegal. Os detalhes dessa operação você confere agora com a repórter Nathalie Moraes. Uma operação contra o garimpo ilegal de ouro prendeu 5 pessoas na Floresta Nacional de Urupadi, no sul aqui do Amazonas, no município de Maués. Entre os presos estão 2 militares do Exército. Realizada pela Força Nacional de Segurança e pelo Instituto Chico Mendes, a operação durou cerca de 5 dias e desativou 34 acampamentos ilegais, equipados com televisão e internet. Além de queimarem as estruturas, os agentes destruíram máquinas e apreenderam armas e munições. 2 pistas clandestinas de pouso de aviões foram destruídas. Segundo a Força Nacional de Segurança Pública, cerca de 50 quilômetros quadrados foram devastados. Os garimpeiros presos foram multados em 3,6 milhões de reais e responderão criminalmente. Ao todo, foram identificados cerca de 50 garimpeiros da região, mas só 5 foram presos. Em nota, o Exército informou não compactuar com atos ilegais por parte de seus membros e ter aberto uma investigação interna paralela às investigações na esfera civil. Segundo o Exército, um militar não está lotado em nenhuma unidade por estar inativo desde o ano de 2011. O outro será alvo do processo para ser excluído do serviço ativo porque tem condenação na Justiça Militar Superior a 2 anos. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a Receita Federal calcula que vai arrecadar entre 12 bilhões a 15 bilhões de reais com a tributação dos sites de apostas.
Bom, o ministro também disse que há empresas de comércio online que fazem vendas comuns, se passarem, né, se chama aí de remessa, pessoa a pessoa, para não pagar impostos. Segundo o ministro, elas também vão passar a ser taxadas. Ainda segundo Fernando Haddad, a medida vai aumentar a arrecadação para viabilizar as metas que estão no arcabouço fiscal. Ele espera que a aprovação da reforma tributária no Congresso aconteça até outubro. E o governo Luiz Inácio Lula da Silva vai suspender a implementação do novo ensino médio. A portaria deve ser publicada nos próximos dias com a interrupção do prazo de implementação da política. O texto também vai suspender as mudanças do Enem previstas para 2024 que ajustariam o exame a essas novas regras. O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior público aqui no país. E para falar mais sobre essa medida, vamos conversar agora com o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu, boa semana, tudo bem? Então, essas medidas vão ser implementadas de imediato. Aliás, essa reforma aí do ensino já foi pauta de muita polêmica, né, Cadu? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. A portaria vai entrar em vigor, Karime, assim que for publicada no Diário Oficial da União. Por enquanto, é uma informação preliminar, divulgada pela imprensa hoje à tarde, a qual diz que o ministro da Educação, Camilo Santana, cedendo às pressões feitas pelas entidades do terceiro setor, pelas associações, pelas ONGs, pelos próprios educadores, cedendo essas pressões aí, ele acabou decidindo suspender por 90 dias o calendário do novo ensino médio, ou como se diz, reforma do ensino médio. Esse modelo foi promulgado no governo de Michel Temer e implantado durante o governo de Jair Bolsonaro. E havia um calendário de implantação, uma implantação gradativa do novo ensino médio em todo o país. Para a gente entender um pouquinho, Karime, o novo ensino médio prevê uma grade curricular optativa, ou seja, as escolas ficam livres para oferecer disciplinas que vão além das matérias tradicionais, como português, matemática, sociologia, história, enfim. Algumas matérias estão contempladas, mas eles reservam 40% da grade curricular para matérias optativas. A ideia seria flexibilizar, mas o que era ruim acabou ficando ainda pior na avaliação de muitos educadores e até alunos, porque gerou um desequilíbrio muito grande entre a qualidade da educação oferecida pelas escolas particulares e pelas escolas públicas, que sempre sofreram, em grande maioria, com a falta de estrutura. As críticas ao novo ensino médio surgiram desde quando o novo ensino médio começou a ser implantado, desde a sua origem, né? Desde possivelmente da sua promulgação ainda no governo Temer. Foram críticas contrárias e também favoráveis, importante dizer isso, mas aí o ministro Camilo Santana pretende parar essa máquina para rever o modelo. Agora, é nesse ponto que está a crítica, Karime. O governo deixou vazar a informação sobre a suspensão do novo ensino médio, mas também não vazou nenhuma informação sobre o que vai ficar no lugar. E agora, os professores vão seguir qual metodologia educacional? Qual calendário vai ser cumprido pelas escolas? E os alunos vão seguir quais disciplinas? Hoje essa notícia pegou todo mundo de surpresa, principalmente os setores da educação. Faltou tato, né, Karime? Faltou tato, faltou até competência da parte do MEC, né, nesse assunto. Nossa, esse problema deveria ter sido detectado ainda na transição de governo, Karime. Faltou planejamento, que é o básico quando a gente fala de ensino. Toda a escola sabe que você tem que ter o planejamento antes do ano letivo. Cadê esse planejamento? A gente já começou o ano letivo, todo mundo de repente já está em prova. E aí eles soltam essa bomba. Nossa, que confusão. Exatamente. É uma confusão danada, né, Karime? Muita gente... O novo ensino médio começou a ser implantado no ano passado, ou seja, os alunos, estudantes do ensino médio estão sendo meio que cobaias desse novo modelo educacional. E aí vem um novo governo, decide suspender com a ideia de tentar consertar, só que suspende, mas não coloca nada no lugar. O que nós vamos colocar no lugar para dar continuidade a essa máquina que está em processamento? E agora, os alunos vão fazer o quê? Os professores vão educar com base em que cronograma? Então essa que é a grande questão. Por isso que eu estou dizendo, era para ter visto isso
assim que estava rolando aquele governo de transição, porque o objetivo era analisar os problemas, verificar as possíveis soluções, né, prospectar as soluções. E como é que esse novo modelo do novo ensino médio não foi discutido? Se foi discutido, o governo não ouviu. Então, alguém está errado nesse processo, né, Karime? Agora é aguardar essa portaria do MEC. Volto a dizer, ela não saiu, ela vai sair, isso é uma informação preliminar da imprensa, que a gente espera que essa portaria seja anunciada tanto a suspensão do novo ensino médio, que é direito do MEC, de fazer isso, e a gente também espera que fique alguma coisa no lugar, porque vazio não pode ficar. Esse é um pedido, pelo menos, da maioria dos educadores. Karime Suíde Soares. Bom, Cadu, saiu aí uma pesquisa bem recente do Datafolha, que foi divulgada inclusive nesse domingo, e mostra que os brasileiros estão preocupados com a economia e que a aprovação do governo Lula nos 100 primeiros dias é a menor entre os 3 mandatos dele. Como é que repercutiu essa pesquisa Datafolha aí em Brasília, Cadu? Cenário dividido, viu, Cid? Quem apoia o governo diz que os números da pesquisa Datafolha mostram que o governo ainda sofre com a polarização política, e quem não apoia o governo diz que o presidente Lula e sua equipe realmente vem cometendo muitos deslizes. Isso que eu disse, é dividido, é um pouco de cada, né? O fato é que o governo Lula 3, o Cid Soares, está tendo uma avaliação pior em relação aos 2 últimos governos de Luiz Inácio. Em 2003, a aprovação era de 43%, e em 2007 foi de 48%. E esse ano a aprovação é de 38%. Agora, a rejeição a este governo é de 29%, empatando tecnicamente com Jair Bolsonaro, que teve a mesma média nos 100 dias de governo dele. Ou seja, a rejeição está praticamente igual entre os dois. A bancada do Amazonas, o Cid, também está dividida, viu? Da mesma maneira. Eu conversei com o deputado Sidney Leite, do PSD, que é o partido que faz parte da base do governo Lula, e ele destacou pontos positivos dos 100 dias de governo Lula, que beneficiam a Amazônia e o estado do Amazonas. Então vamos ouvir o que ele disse, pontuando esses pontos positivos dos 100 dias de governo Lula. Agora, eu particularmente vejo ações extremamente positivas, como a implementação do novo Bolsa Família, porque nós sabemos que o Brasil é um país extremamente desigual e milhares de pessoas não têm o que comer. No nosso estado são mais de 611 mil pessoas que acordam sem saber se neste dia vão ter uma refeição. Vejo a retomada de uma política de planejamento para o gasto com eficiência na pasta do planejamento, com os olhos extremamente positivos. Vejo a pasta da economia buscando medidas, tanto no que diz respeito ao arcabouço fiscal, mas como também na melhoria do ambiente de negócio. Também na parte da saúde, de programas principalmente voltados para a Amazônia. E isso, sem dúvida nenhuma, é um ganho muito grande. E a retomada, né, de milhares de obras, tanto na saúde quanto na educação, que estavam paralisadas. O reajuste do valor da merenda escolar, mas também é importante destacar a retomada com recurso do programa Minha Casa Minha Vida. E, para nós, eu acho que uma grande conquista é a decisão do governo, certo, de dar personalidade jurídica e destino para o CBA. Eu entendo isso como uma conquista muito importante e vejo como positivo, fora um grande programa que será lançado de segurança pública para a Amazônia muito em breve, né, comandado aí pela parte do Ministério da Justiça, com a integração da Polícia Federal e das Forças Armadas. 18 horas. A gente acompanhou a fala do deputado federal Sidney Leite a respeito da avaliação que ele fez, uma avaliação positiva, né, Cadu, a respeito dos 100 primeiros dias de governo de Lula. Cadu. Exatamente, como eu disse, como ele faz parte da base do governo, ele tem muitos pontos positivos, os quais ele destacou, os quais ele pontuou, né? Agora a gente fala também da oposição. Eu também conversei com o deputado federal, o capitão Alberto Neto, do PL, que é o maior partido de oposição ao governo. Então vamos ouvir o que disse o deputado sobre os 100 dias de governo Lula. Vamos ouvir.
O governo Lula se aproxima dos 100 dias, porém sem entregar nada ao Brasil. São 100 dias sem picanha, sem cerveja. São 100 dias de ataques ao Banco Central. Banco Central que agora é autônomo, livre de qualquer tipo de politicagem. Assim como são as melhores práticas no mundo todo. Quem não tem Banco Central autônomo é a Argentina e a Venezuela, que nós já sabemos a situação desses países. O governo lança agora o arcabouço fiscal, informando que vai gastar mais. São 37 ministérios para sustentar isso. O brasileiro vai ter que pagar mais imposto. Já não basta a quantidade de impostos que nós pagamos, vamos ter que pagar mais para sustentar o governo do PT. A gente olha o MST volta a invadir terras produtivas. E esse clima de instabilidade aconteceu em menos de 100 dias do governo Lula. É inacreditável. 18 horas. E agora a gente acompanhou a crítica, a avaliação feita pelo deputado federal, capitão Alberto Neto, a respeito dos 100 dias de governo de Lula. Cadu. São opiniões acaloradas de ambas as partes, né, Karime? Isso é fruto do quê? Da polarização que vem fazendo parte desse governo desde as eleições, né? Agora, Karime, uma coisa é a pesquisa da Datafolha sobre aprovação ou não, ou reprovação do governo Lula, né? Claro, não podemos negar, como eu disse, e também nem esconder o fato de que a polarização fez parte das eleições e agora assombra o atual governo. Tanto que Lula tomou decisões consideradas precipitadas com a clara intenção de atacar as bases bolsonaristas, de desaparelhar, né, a estrutura bolsonarista que havia dentro do governo, que ainda há, inclusive, né? E essas decisões acabaram gerando muitas críticas, né? Tanto que, segundo a pesquisa Datafolha, 26% dos entrevistados estão pessimistas quanto à economia, quanto ao futuro da economia, por causa da política implementada pelo atual governo. Em dezembro do ano passado, logo após as eleições, eram 20%, ou seja, cresceu 6% em apenas 3 meses. Karime Cid. Então, Cadu, para encerrar, o senador Omar Aziz diz que nesta semana Bosco Saraiva finalmente vai assumir a Suframa. Será, Cadu? Será que vai terminar o ano sabático de Bosco Saraiva? Conta pra gente. Olha, Bosco Saraiva, eu acho que alguém está querendo que ele faça realmente o ano sabático dele, porque todo mundo quer que ele volte a trabalhar, mas alguém do governo não quer. Fica para lá mesmo, porque, olha, Karime, não há nenhuma previsão. Até o momento, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio ainda não tomou nenhuma iniciativa, nenhuma decisão final sobre os rumos da administração da Suframa. Por enquanto, o órgão vai sendo administrado pelo servidor de carreira, o Marcelo Pereira, que tem o apoio dos servidores da instituição e também de grupos políticos de apoio ao PT. Então eu conversei isso com relação, já que o nome do ex-deputado José Ricardo está cada vez mais enfraquecido nesse cenário, os núcleos petistas no estado do Amazonas estão abraçando pouco a pouco o nome de Marcelo Pereira. Eu conversei com o senador Omar Aziz, que é o coordenador da bancada do Amazonas no Congresso Nacional. A gente lembra que a bancada indicou por unanimidade o nome de Bosco Saraiva no início de março, e isso até agora não aconteceu, né? Apesar dessa entrega conjunta, o ministro Geraldo Alckmin prometeu anunciar o novo superintendente, obedecendo aí a orientação da bancada, e queria fazer esse anúncio do novo superintendente durante a reunião do Conselho de Administração da Suframa, que aconteceu há 2 semanas praticamente. Também não aconteceu, ele deixou no mistério esse ponto aí, né? Agora, nos bastidores, a informação, Karime, é de que o PT estaria resistindo à indicação de Bosco Saraiva, viu, Karime? Por quê? O senador Omar Aziz já foi contemplado pelo PT nomeando o engenheiro Márcio André Brito, que era o presidente do IPEM Amazonas, que agora é o presidente do Inmetro. Ele está aqui em Brasília presidindo o Inmetro. Ou seja, o PT quer deixar a Suframa sob o controle de outro partido aliado ou manter como está na gestão de Marcelo Pereira, que, segundo informações que eu recebi, vem surpreendendo até quem não apostava nele. Volto com vocês, Karime Cid. Obrigada pelas informações, Valeu, Cadu. Boa noite, bom trabalho. 18 horas. Tchau, tchau.
E a Semana Santa é uma das mais importantes tradições para o catolicismo. Durante toda a quaresma, as igrejas focam nos últimos dias de Jesus Cristo entre os homens, mas a celebração ganha maior força justamente esta semana, entre o Domingo de Ramos e o Domingo de Páscoa. Pois é, e a Arquidiocese aqui de Manaus preparou uma programação intensa para os fiéis ao longo da semana. A repórter Nathalie Moraes tem todos os detalhes. Confira. A Semana Santa iniciou neste domingo com o tradicional Domingo de Ramos. Aqui em Manaus, as celebrações arquidiocesanas acontecem na Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição, no centro da cidade. Todas as celebrações serão presididas pelo cardeal e arcebispo Dom Leonardo Steiner. A celebração iniciou na Praça da Matriz neste domingo, onde foram abençoados os ramos. Em seguida, os fiéis caminharam até a igreja, dando continuidade à celebração eucarística. Durante a homilia, o cardeal também lembrou que o Domingo de Ramos é o dia em que a Igreja Católica no Brasil faz a coleta para a campanha da fraternidade, que neste ano reflete a fome no Brasil. Para os católicos, o Domingo de Ramos abre a Semana Santa. Ao longo desta semana, outras celebrações serão realizadas, como a Ceia do Senhor, a Liturgia da Paixão e a Vigília Pascal, como explica o cardeal e arcebispo do Amazonas, Dom Leonardo Steiner. Podemos participar da consagração do óleo do crisma, a bênção dos óleos, podemos participar do lava-pés, acompanharmos a Jesus no caminho da cruz, podemos perceber a ressurreição de Jesus, a vida nova na vigília pascal, e podemos no domingo de Páscoa dizer: eis a razão da nossa fé, Cristo ressuscitou e nós podemos ressuscitar com Ele. Aos fiéis, nos dias 3, 4 e 5 de abril, haverá confissão sacramental, de 9 da manhã às 5 da tarde. Já na quinta-feira, dia 6 de abril, acontece a Missa dos Santos Óleos, às 9h30 da manhã, na Igreja da Matriz. Na quinta-feira à noite, é realizada a celebração da Santa Ceia do Senhor, com o ato do lava-pés, a partir das 7 da noite, seguida da Vigília Eucarística. No dia 7 de abril, sexta-feira da Paixão, acontece a Via Sacra, saindo da Catedral de Manaus para o Santuário Nossa Senhora de Fátima. Às 3 da tarde, a celebração da Paixão do Senhor Morto acontece no Santuário de Fátima. Às 4h30 da tarde, a procissão do Senhor Morto sai em direção à Igreja da Matriz. Já no dia 8 de abril, sábado santo, às 7 da noite, é realizada a Vigília Pascal, com início na área externa da igreja com o rito do fogo. Encerrando a Semana Santa, o domingo de Páscoa, acontece a Santa Missa a partir das 7h30 da manhã na Catedral Metropolitana aqui da cidade. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a conta de energia do mês de abril ainda segue com a bandeira tarifária verde, ou seja, sem custo adicional para os consumidores brasileiros. Algo errado não está certo aí, mas enfim. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, a classificação reflete aí a melhoria dos níveis dos reservatórios das hidrelétricas beneficiados com o período de chuvas. Não vai ter esse custo adicional que a gente pagou ano passado com aquela bandeira de escassez hídrica, né? Que foi criada justamente pela falta de água nos reservatórios e tal. E de acordo com a projeção das condições favoráveis para a geração de energia no país, ainda devem continuar por bastante tempo, e com isso é provável que a bandeira verde siga durante todo o ano de 2023. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, Educação deflagra greve de advertência no Amazonas. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Muito bem, aí agora vamos conferir a previsão do tempo para amanhã com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, para amanhã a previsão é de sol com aumento de nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 62% e 99%. Olha, o Rio Negro subiu mais 4 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível no Porto de Manaus para 26 metros e 6 centímetros acima do nível do mar. 18 horas.
E com as fortes chuvas que vêm castigando a cidade de Manaus, aumenta a preocupação com a cheia deste ano. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, o Rio Negro deve atingir a cota de inundação a partir do mês de maio e deve alcançar a cota máxima de 29 metros e 40 centímetros nos meses de junho e julho aqui em Manaus. E com isso não deve alcançar aquela marca histórica de 2021, quando a cota registrou 30 metros e 2 centímetros. Mesmo assim, a Defesa Civil do Amazonas estima que 50 municípios serão afetados pelas cheias dos rios entre abril e junho deste ano. E os municípios mais atingidos ficam no Alto, Médio e Baixo Solimões, além do Juruá, Purus, Madeira e Médio Amazonas. E a repórter Nathalie Moraes explica mais sobre o assunto para a gente. Os rios Negro e Solimões no Amazonas devem registrar cheias de grandes proporções em 2023. São grandes as probabilidades de que esses rios alcancem as cotas de inundação. Mas quando se trata de ultrapassar a cota de cheias recordes, a probabilidade diminui. A informação foi divulgada pelo Serviço Geológico do Brasil com base nos dados gerados pelo Sistema de Alerta Hidrológico. O primeiro alerta de cheias aqui do Amazonas indica que os níveis dos rios Negro, Solimões e Amazonas devem superar as cotas de inundação neste ano durante o pico, que acontece entre os meses de maio e junho, como explica a pesquisadora do CPRM, Jussara Cury. Então, normalmente, para as bacias que a gente monitora aqui e nas estações, por exemplo, Manaus, Manacapuru e Itacoatiara, eles têm um pico de cheia mais ou menos próximo, né? Aqui Manaus e Manacapuru, junho, e Itacoatiara, final de maio. Então, esse evento nosso, como o próprio nome se alerta, né? Para informar a população e apresentar a nossa perspectiva de previsão. Previsão de cota de nível do rio para Manaus, Manacapuru e Itacoatiara. Então, para Manaus, a gente chegou numa média de 29,64, que está abaixo da cota de inundação severa, que é 29 metros, mas o limite superior dessa nossa previsão chegou em 29,40. Ou seja, vai ser uma grande cheia, mas não vai ultrapassar, por exemplo, a de 2021, que chegou em 30 metros e 2 centímetros. Segundo as informações divulgadas no alerta de cheia, o nível de inundação severa, que é atingido quando as águas ultrapassam os 29 metros, tem 27% de probabilidade de acontecer este ano. Para o município de Itacoatiara, a previsão é de que o rio Amazonas atinja um valor de aproximado de 14,20 metros. A probabilidade que o rio venha a atingir a cota de inundação no município é de 73,14%. Já para Manacapuru, a previsão é que o rio Solimões alcance 19,39 metros. Segundo o coordenador adjunto da Defesa Civil Estadual, Clóvis Araújo, para esse ano de 2023, a Defesa Civil Estadual já iniciou algumas ações para minimizar os danos das famílias atingidas pela cheia. Nós já começamos o planejamento para atendimento ao possível desastre de inundação, que é sazonal, então ele acontece seja em maior amplitude ou em menor amplitude, né? E essas informações, nosso centro de monitoramento acompanha diariamente, né? Não só aqui o CPRM, mas várias agências para verificar as condições meteorológicas e hidrológicas e com isso, dentro da possibilidade, dentro do possível, em fazer os informativos e alertas para que a Defesa Civil dos municípios possam ter uma resposta mais imediata ao desastre. A Defesa Civil do Amazonas estima que 50 municípios sejam afetados pelas cheias dos rios entre os meses de abril e junho de 2023. Os municípios mais atingidos estão localizados no Alto Solimões e Médio Solimões, além do Baixo Solimões, Juruá, Purus, Madeira e Médio Amazonas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E a presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Amazonas, Ana Cristina Rodrigues, informou que os trabalhadores da educação pública do estado vão paralisar as atividades no próximo dia 5 de abril, em protesto pela ausência de resposta sobre a pauta apresentada ao secretário de governo, Sérgio Litaif, no dia 8 de março. A decisão, segundo ela, foi tomada na última quinta-feira, dia 30 de março,
após ato público que reuniu mais de 1.000 pessoas no centro de Manaus. Também houve protestos em Manacapuru, Codajás, Parintins, Erunepé, Tefé, Urucurituba, Humaitá, Carauari e Altazes. E os trabalhadores da rede pública estadual reivindicam 25% de reajuste salarial, pagamento de progressões por titularidade e tempo de serviço, reajuste no Vale Alimentação e auxílio localidade. E para falar mais sobre esse movimento, vamos conversar agora com a professora Beatriz Calheiro. Ela é secretária de organização do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas. Muito boa noite, professora. Seja bem-vinda ao 18 horas. Então, a categoria está mobilizada para realmente paralisar as atividades agora no dia 5 de abril, como forma de pressionar o governo a negociar. Boa noite. Alô? Alô, professora, a senhora nos escuta? Falhou a comunicação com a professora Beatriz Calheiro, ela é secretária de organização do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, que resolveram deflagrar esse dia de greve, uma greve de protesto esta semana, no dia 5 de abril. E é um movimento de todo o estado do Amazonas, eles buscam negociar algumas questões em pauta. E o mais importante, é claro, o reajuste de 25% de reajuste salarial. Agora sim, nós retomamos o contato com a professora Beatriz Calheiro, secretária de organização do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas. Muito boa noite. Então, professora, a categoria, volta a fazer a pergunta. Ela nos ouve primeiro? Você nos ouve? Alô? Caiu a ligação. Cid, vamos para... Não, acho que ela deve estar com... Alô? Oi. Vamos fazer o seguinte, vamos para a próxima matéria enquanto que a gente organiza. Okay. Vamos lá falar sobre os impostos. Gente, você tem ideia de quanto já pagou de impostos nesses primeiros meses de governo? É o seguinte, contribuinte amazonense já pagou mais de 9 bilhões e meio de reais só de impostos nos primeiros 3 meses de 2023. Gente, é muito dinheiro e representa um aumento de 5,83% em comparação com o mesmo período do ano passado. É isso mesmo. E os dados foram divulgados hoje e são do impostômetro, né? Aquela ferramenta da Associação Comercial de São Paulo que mede em tempo real a arrecadação de impostos, taxas e contribuições federais, estaduais e municipais. Vamos saber o porquê desse aumento na reportagem de André Meireles. Nos 3 primeiros meses de 2023, os amazonenses pagaram mais de 9 bilhões de reais de impostos, 5,83% a mais que no mesmo período de 2022, de acordo com o impostômetro, elaborado pela Associação Comercial de São Paulo. O valor até março deste ano ficou em mais de 9 bilhões e 600 milhões de reais, contra mais de 9 bilhões e 70 milhões de reais, comparado com os 3 primeiros meses de 2022. Segundo o impostômetro, a inflação acumulada em 12 meses até fevereiro de 2023 foi de 5,6%. No país, até março deste ano, o contribuinte brasileiro já pagou 777 bilhões de reais em impostos. Para a economista Denise Kassama, o crescimento do imposto está relacionado com o aumento da inflação de 2022, que fez o preço dos alimentos aumentar este ano. A inflação subiu de forma bastante impactante, porque um dos maiores efeitos foi o aumento do preço dos alimentos, e isso impacta diretamente no bolso do brasileiro, né? Então nós pagamos a mais os impostos porque as coisas ficaram muito mais caras ao longo de 2022, né? Não é por outra razão, porque a gente ficou mais rico, é porque as coisas ficaram mais caras, né? A desoneração na cadeia de combustíveis foi só ali, mas o resto continuou caro, né? Então, um exemplo que a gente dá aí é a questão dos alimentos, né? Os alimentos ficaram mais caros, principalmente quando a gente fala das commodities agrícolas,
porque elas dependem de implementos como fertilizantes que vêm lá da guerra da Ucrânia e outros mais que encareceram essa cadeia. Na capital, só de tributos municipais, os manauaras desembolsaram 1 bilhão e 400 milhões de reais ao longo do ano passado. O aumento da arrecadação de impostos foi registrado mesmo após a redução da alíquota de tributos estaduais, como o imposto do ICMS sobre combustíveis, energia e outros itens, como explica Denise Cassama. O contribuinte acaba, como sempre, acaba pagando a conta porque o produto ficou mais caro, consequentemente o imposto também, né? Principalmente que você está ressaltando aqui a questão do ICMS. ICMS incide absolutamente sobre tudo que é vendido nesse país. Então, se aumentou o preço de venda, aumentou o valor do tributo também. No fim do ano passado, a Assembleia Legislativa do Amazonas aprovou uma proposta do governador Wilson Lima, que estabelece o aumento das alíquotas, ou seja, da porcentagem do ICMS e IPVA, já a partir deste ano. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora sim, vamos conversar com a professora Beatriz Calheiros. Ela é secretária de organização do Sindicato dos Trabalhadores de Educação do Estado do Amazonas. Professora, a senhora nos escuta? Escuto sim. Obrigada. Ótimo. Boa noite. Seja bem-vinda ao 18 Horas. Então, a gente estava falando, né, sobre essa paralisação de advertência que vai acontecer dia 5 agora, essa semana, justamente para mobilizar pressionar o governo a uma negociação, não é isso? A senhora acha que todos da categoria, vocês vão conseguir aí uma unidade nesse dia 5 de abril? Olha, gente, primeiro agradecer mais uma vez a Mix a disponibilidade de atender a categoria dos trabalhadores em educação, seja na capital ou no interior. Há um tensionamento, uma preocupação, uma animosidade da categoria em torno dessa data base, que é quando o nosso salário deveria ser, né, conforme a lei, reajustado, entre outras pautas. E a gente acredita, assim, que esse dia 5, ele tem que ser um dia de cobrança, de pressão, de uma série de formas criativas de se manifestar. Aqui na capital, a gente amanhã tem a Assembleia do Sinteam para definir exatamente o local e o horário, mas desde a semana passada, na quinta-feira, a gente fez um bom ato no centro de Manaus e em alguns municípios. E a gente está contando com a categoria para poder promover esse diálogo e essa negociação com o governo do Estado. Secretária, até o momento o governo dialogou ou não com vocês, com a categoria? E o que os representantes alegam para essa falta de diálogo que não vinha acontecendo anteriormente? Bom, nos últimos 4 anos a gente não conseguiu esse diálogo, né? A gente vem numa série de paralisações, de greves realizadas pela categoria, mas sem esse retorno. Quando o governo foi reeleito, né, para esse novo mandato de 4 anos, ele divulgou muito que seria um governo pró-diálogo. Então a nossa campanha foi em cima dessa palavra muito usada pelo governador para promover o diálogo. Nós conseguimos uma primeira mesa no 8 de março, data simbólica para nós. A nossa maioria da categoria é constituída por trabalhadoras mulheres. E a gente, através da Comissão de Educação, tivemos um espaço na Assembleia Legislativa, a partir do mandato do deputado Wilker, com uma sessão de tempo. Também apresentamos para a Comissão de Educação, que agora é presidida pelo deputado Cabo Maciel. E nessa interlocução da Comissão de Educação, nós tivemos uma primeira reunião nesse dia 8 de março com o secretário-geral de governo, que ficou de apresentar dali para frente novas mesas e um novo cenário. Até aqui, houveram uma iniciativa de marcação de reunião, mas a reunião ela foi cancelada. Depois ficaram ainda algumas promessas de reunião e a gente está aguardando esse retorno. No entanto, não é possível aguardar mais de 30 dias para uma negociação acontecer, para uma segunda rodada acontecer. Na primeira a gente só teve a oportunidade de apresentar as pautas, mas a gente ainda não teve a chance
de ouvir a contraproposta, ou aliás, a proposta do governo do estado para que a gente possa estudar junto à categoria e também junto ao governo do estado, aos seus entes, à Assembleia Legislativa, à Secretaria de Educação, a melhor solução para essa questão que a gente está apresentando na nossa pauta. Certo. Só para lembrar, na pauta, a gente sabe que os trabalhadores da rede pública, vocês estão reivindicando 25% de reajuste salarial, pagamento de progressões por titularidade em tempo de serviço, reajuste no Vale Alimentação e auxílio localidade. Agora, professor, onde é que está mais forte esse movimento, na capital ou no interior? Olha, a gente sempre tem, é muito simbólico para nós o interior do estado, né? Porque a gente sabe da dificuldade de acesso à comunicação, à internet. Veja, a nossa presidenta, a professora Ana Cristina, está em Carauari. Ela só consegue falar com a gente em alguns picos de momentos de internet. Amanhã ela está voltando porque esse deslocamento ele é sempre muito demorado e sempre tem essa consequência da comunicação. Então, para nós, a força do interior, ela não é uma força só pela quantidade, mas ela é uma força pelo simbolismo, pela vontade de se mobilizar. Mas a capital tem dado boas respostas. Na última quinta-feira, a gente promoveu um ato lançando essa fase da campanha que a gente chama de Negocia Governador, no centro de Manaus, ali para apresentar para a sociedade as nossas pautas, e a gente teve uma boa resposta. A gente espera que na quinta-feira também a categoria, na quarta-feira, a categoria possa estar em peso na capital e no interior. Tá ótimo, então muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no 18 horas. Nós que agradecemos. Muito obrigada, boa noite, bom trabalho. Boa noite, tchau, tchau. Conversamos com a professora Beatriz Calheiro, secretária de Organização do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas. 18 horas. Vamos agora para a previsão do tempo. Cid Soares. Previsão do tempo. Vamos lá, vamos conferir a previsão do tempo. Temperatura para essa noite. Pode mandar, Karine. Então vamos lá. Segundo informações do Climatempo, para essa noite a previsão é de pancadas de chuva, tá, gente? Não tem jeito não. Abril, chuvas mil, né? Durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 70% e 100%. 18 horas. Agora, 6 horas e 51 minutos, vamos conferir os assuntos dos bastidores da política amazonense com a jornalista Cíntia Blink. Cíntia, muito boa noite, seja bem-vinda ao 18 horas. Então, temos novidade na Manaus Cult, Cíntia, conta pra gente. Oi, Karime. Oi, Cid. Boa todo noite. mundo que está com a gente aqui na 100.7. Temos novidade, sim. Ainda não é o nome do novo diretor-presidente, né, da Manaus Cult, mas nós temos que o irmão de Alfredo Nascimento, Francisco Evilásio Pereira, conhecido mais como Evilásio Nascimento, foi nomeado para exercer o cargo de diretor de turismo da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos Manaus Cult. Pois é, como eu falei, né, ela continua sem o titular oficial, que foi Alonso Oliveira, o último, mas ele saiu para assumir a vaga na Câmara Municipal de Manaus como vereador. E está na pasta, interinamente, a vice Oreni Braga. Mas vamos falar agora do que está por trás de toda essa decisão, né? Evilásio Nascimento é irmão de Alfredo Nascimento. E Alfredo Nascimento é presidente do PL. PL, mesmo partido de Jair Bolsonaro, mesmo partido de Coronel Menezes, uma desavença aí de Davi Almeida. Mas o que esse movimento mostra? Mostra que Davi Almeida está se aproximando do PL, porque lembra que eu já falei por aqui? Davi Almeida precisa de um partido que tenha tempo de TV e rádio e que tenha fundo partidário, porque o Avante não cumpre papéis ali para conseguir chegar nesse estágio. Então, o Avante não vai ser o partido pelo qual ele vai concorrer à reeleição. E Alfredo Nascimento, ao mesmo tempo, estava esperando aí nos bastidores, muito se falou, todo um movimento do governo do Amazonas que não aconteceu, mais exatamente do governador Wilson Lima. Estou falando aqui sobre a Secretaria de Segurança do Estado do Amazonas e para as mãos do deputado federal, capitão Alberto Neto,
E liberando essa vaga de Alberto Neto, o suplente entraria na vaga lá na Câmara dos Deputados, o suplente próprio Alfredo Nascimento. Nada disso a gente viu acontecer, apesar dessa pedra aí ser cantada há muito tempo. Como não aconteceu, Davi Almeida viu ali não rolando esse negócio todo que estava aí anunciado, e ele precisa de um partido, então ele se aproxima, entregando aí um cargo do segundo escalão para o irmão de Alfredo Nascimento. Entregar um cargo do segundo escalão é suficiente? Isso aí é o que precisa para ele entrar no PL? Claro que não. Mas tudo na política é um gesto, é um sinal e está ali informando. Então, não é suficiente, mas foi visto por Alfredo Nascimento como um bom gesto. Karime, Cid. Bom, Blake, temos aí 6 prefeituras e mais uma dezena de órgãos estaduais e municipais que não entregaram o balanço ao Tribunal de Contas do Estado. O que acontece com quem não entregou essas contas? Pois é, Cid, é como o nosso leão, né? O leão deles ali, são essa prestação de contas que todo ano precisa entregar ali para o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Na verdade, teve uma atualização do TCE e no fim foram apenas 7 gestores dos 379 cadastrados que não enviaram o documento aí no prazo, não enviaram o documento ainda. E aí você me perguntou o que acontece. O que pode acontecer com os inadimplentes eles têm que entregar, não tem essa possibilidade de não entregar, e cada dia que passa que está inadimplente, que não é entregue, eles pagam uma multa, o valor vai ser definido pelo tribunal, pelo pleno, mas a partir de 1.500 dias, tá? Então, a partir de 1.500 no dia, vai ter que pagar, se não, cada dia que não entregar. Aí eu vou falar aqui alguns desses 7 que ainda não entregaram. Tem a Câmara Municipal de Inhamudá, tem o Consórcio Público de Saúde do Alto Solimões, tem também o Fundo de Apoio a Pequenos Negócios Produtivos do município de Maués, Prefeitura Municipal de Juruá e Serviço Autônomo de Água e Esgoto. E além de outros nomes menores assim que estão por aqui. Karime, Cid. Cíntia, seguinte, procede a informação de que os funcionários da Assembleia Legislativa vão ter salários novamente reajustados? O último reajuste foi em 2021 e agora em 2023 a gente vai ver aí esse novo reajuste, porque partiu da mesa diretora da Assembleia, né? Vai ser um aumento de 5,47% no vencimento dos ativos e inativos da casa. Essa despesa vai ser custeada pelo orçamento anual da Assembleia, que está indo muito bem, obrigada, a gente já chegou a falar disso por aqui, e vai ser retroativo, ou seja, pega desde 1º de março. Tem outra coisa, não são só os servidores que vão ganhar mais, viu? A cota de atividade para exercício parlamentar, que é o cotão, aquele dinheiro que os deputados estaduais podem utilizar para fazer a atividade deles, ou seja, pagamento de gasolina, pagamento de frete, de carro mesmo, ou de... enfim, vários veículos, pagamento de consultoria de advogado, essas coisas que são necessárias, eles têm um dinheiro só para isso, além da verba de gabinete e tudo mais. Esse valor pulou de 44 mil e pouquinho para quase 50 mil. No mês, como são 24 deputados, a gente está falando de 120 mil e no ano 1.440.000. A partir de fevereiro já passou a ficar disponível esse valor todo, viu? E aí já tem deputado que gastou mais, chegou aí quase nos 50 mil. Tô falando de Abdala Fracha, Adjunto Afonso, Comandante Dan, Mário César Filho, Rosenha, Sinésio Campos, já gastaram aí seus 48 mil no mês de fevereiro. E foi isso. Isso aí, não é pouco dinheiro não, hein? Obrigada, Cíntia Blink. Boa noite, bom trabalho. Obrigada, até amanhã. Vamos falar de economia agora? 18 horas. Economia. E vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em alta de 0,05% e fechou cotado a R$ 5,07. O euro fechou o dia também em alta de 0,62%, comercializado a R$ 5,53. O Bitcoin encerrou o dia desvalorizado em 0,64%, comercializado a R$ 142.788. O Ibovespa fechou o dia em queda de 0,37% aos 101.506 pontos. A Páscoa representa a sexta data comemorativa mais relevante do calendário do varejo. A expectativa do comércio brasileiro é vender 2
bilhões e 49 milhões de reais na Páscoa deste ano. O valor representa um aumento de 2,8% em comparação a 2022. Essa estimativa é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, mas ainda segundo o levantamento, apesar dos números positivos, esse resultado fica 2,7% abaixo do registrado antes da pandemia em 2019. E ainda falando em Páscoa, muita gente vai aproveitar o feriadão para descansar. Quem pode, claro. Vai colocar aí o pé na estrada e viajar. E vamos saber como anda essa movimentação de viagem agora na reportagem de André Meirelles. A Sexta-feira Santa é o principal feriado de abril em 2023 e rende uma viagem de 3 dias. Apesar de haver diferentes datas solenes ao longo da Semana Santa, o feriado é apenas na Sexta-feira Santa, que em 2023 será no dia 7 de abril. Com o feriado se aproximando, a movimentação no setor de viagens é grande para as agências. De acordo com o supervisor da agência de viagens do CVC, Daniel Fogaça, a procura dos amazonenses por pacotes de viagens para o período da Páscoa é maior do que no mesmo período do ano passado. Devido ao feriado da Páscoa da próxima semana, procura por pacotes de viagens para esse período de Páscoa. Da semana que vem, a demanda está maior do que no mesmo período do ano passado e os destinos mais procurados são Porto de Galinhas, em Recife, Fortaleza. Esses são os 2 destinos mais procurados pelo amazonense na semana da Páscoa. Além do feriado da Páscoa, os amazonenses também podem emendar outros 5 feriados. Corpo Christi, que será no dia 8 de junho, Semana da Independência, no dia 5 e 7 de setembro, Nossa Senhora Aparecida, no dia 12 de outubro, Dia dos Finados, em 2 de novembro, e o aniversário de Manaus, que será em uma terça-feira, no dia 24 de outubro. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas. 7 horas, 1 minuto, vamos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O primeiro alerta de cheias do Amazonas de 2023 indica que os níveis dos rios Negro, Solimões e Amazonas devem superar as cotas de inundação neste ano. As informações foram divulgadas pelo Serviço Geológico do Brasil com base em dados do Sistema de Alerta Hidrológico do Amazonas. São monitoradas áreas que abrangem os municípios de Manaus, Manacapuru e Itacoatiara, onde vivem mais de 2,3 milhões de pessoas. As cheias têm seus picos entre maio e junho. O alerta está dado com 75 dias de antecedência. O que se espera é o óbvio, que as medidas sejam tomadas antes e que as autoridades não façam um discurso de que tomaram um susto, pois tem bastante tempo para planejar e realizar se quiserem. Vamos ver o que será feito ou o que não será. 18 horas. 7 horas e 2 minutos. Ficamos por aqui do 18 horas de hoje. Boa noite, Cid. Boa noite, Karima. Até amanhã e boa noite. Um beijo. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.